Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Raquel e a nossa aula de hoje será de português. E o tema da nossa aula de hoje é o uso do S e SS. Os sons do S. Observe essas palavras: semente, sopa, pensar, cansou, raposa, camisa, massa e depressa. O S pode aparecer no começo das palavras, no final, entre duas vogais, entre vogais e consoantes. Podemos usar um S ou dois S's. Mas como sabemos quando devemos usar um ou dois S's? Basta dividirmos essas palavras em 4 grupos e aprendermos as 4 regrinhas que eu vou ensinar agora para vocês. Regra número 1. S no início ou no final das palavras. Usamos sempre apenas um S. Sapato, sorvete, semente, lápis, ônibus e vírus. Quando o S aparece no começo ou no final das palavras, usamos sempre apenas um S só. Nenhuma palavra pode começar e nem terminar com 2 S's. Regra número 2. S entre uma vogal e uma consoante, ou vice-versa. Usamos sempre um S só. A palavra conversa tem um S porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Na palavra inseguro, também usamos apenas um S, porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Na palavra teste, usamos também apenas um S, porque ele está entre uma vogal e uma consoante. Assim como na palavra poste, o S está entre uma vogal e uma consoante. Toda vez que o S aparece entre uma vogal e uma consoante, ou entre uma consoante e uma vogal, usamos apenas um S só. Regra número 3. S entre duas vogais. Entre duas vogais, quando usamos apenas um S, ele fica com som de Z. Camisa. Nesse caso, o S está entre duas vogais. Como ele está sozinho, ele fica com som de Z. Tesoura. Nesse caso, o S também está entre duas vogais. Por isso, ele tem o som de Z. Mesa. Entre duas vogais, o S tem som de Z. O mesmo acontece na palavra desenho. Entre duas vogais, o S sozinho fica com som de Z. Toda vez que usamos apenas um S entre duas vogais, ele fica com o som da letra Z. Regra número 4. 2 S's entre duas vogais. Para obter som de S entre duas vogais, temos que usar 2 S's. Vejam, pássaro. Os S's estão entre duas vogais. Se usarmos apenas um S, ficaria pássaro. Então, para obter o som de S, devemos usar 2. Passeio. Entre duas vogais, para ter o som de S, devemos usar 2 S's. O mesmo acontece com missa e pressa. Toda vez que o S aparece entre duas vogais, se ele tem o som de S, precisamos usar 2 S's. Relembrando, usamos apenas um S no início ou ao final das palavras. Usamos somente um S entre uma vogal e uma consoante, ou entre uma consoante e uma vogal. Para obter som de Z entre duas vogais, devemos usar apenas um S. Para obter som de S entre duas vogais, devemos usar 2 S's. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula!